Eu vou fazer um exemplo de resolução de circuito utilizando o método das correntes de malha. O que a questão em específico nos pede? A questão nos pede para calcular as correntes nas fontes de tensão e a tensão aqui da minha fonte de corrente. Para que eu consiga fazer isso, eu vou utilizar o método das correntes de malha e vou escolher aqui as duas malhas que eu vou aplicar. A primeira malha que eu vou escolher vai ser essa aqui, nesse sentido, e vou denotar essa corrente por X. E eu vou escolher essa super malha aqui, que na verdade engloba duas malhas. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho uma fonte de corrente aqui que conecta essas duas malhas. Então elas se unem e se transformam numa super malha. Eu vou denotar por Y, essa corrente que está aqui na esquerda, e Y menos 2 mili, a corrente da malha à direita. Por que eu estou fazendo isso? Se você der um zoom aqui nesse nó, eu tenho Y entrando, eu tenho uma derivação de 2 mA, então se entra Y, 2 mA sai como derivação, eu vou ter Y menos 2 mA aqui na direita, ok? Próximo passo, qual que vai ser? Vai ser a distribuição dos sinais das tensões nesse circuito. Eu vou fazer a distribuição usando o sentido das malhas, uma por vez. Então, menos, mais, menos, mais, menos, mais e menos. Vou fazer agora da malha de cima. Então, menos, mais, menos, mais, menos. E aqui já tinha, no de 2K já tinha da outra malha. Essa distribuição das tensões, ela é arbitrária, tá? Vocês podem ver que eu sigo um padrão, porque eu acho que isso facilita na hora de fazer a extração mecânica das equações, torna o processo mais previsível. Então agora eu preciso obter as equações para esse circuito. Vou começar com essa malha aqui, cuja corrente eu denotei de X. Qual que vai ser o caminho que eu vou seguir? Eu vou começar por aqui, eu vou seguir este caminho aqui, voltando até o meu ponto inicial. Então, inicialmente, eu vou utilizar como referência para mim o sinal por onde eu estou entrando ao percorrer esse caminho. Algumas pessoas fazem o oposto, dá na mesma, tá? Então, inicialmente, estou entrando pelo negativo, então menos 12, mais 2K, porque estou entrando no positivo. Vamos olhar as correntes. A corrente X entra pelo positivo, a corrente Y menos 2 mili também entra pelo positivo. Resistor de 2K, estou entrando pelo positivo, então mais 2K. A corrente X e a corrente Y, ambas positivas, então X mais Y. Descendo pelo resistor de 1K, descendo pelo terminal positivo, corrente X positiva também. Então, mais 1kx. Isso tudo é igual a zero. Vamos coletar os termos em x. Aqui eu tenho 2, mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu vou ter 5k vezes x. Coletar os termos em y. Aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter mais 2, então 4. Então, mais 4k vezes y. E vamos coletar os termos livres das variáveis. Aqui eu tenho menos 12, aqui 2 vezes 2 eu vou ter menos 4, então menos 16 passa para o termo direito, vai ser mais 16. Essa é a minha primeira equação. Agora eu preciso coletar minha segunda equação. Qual que vai ser o caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir esse caminho. Eu vou começar daqui, vou dar essa volta, descer, subir e voltar para cá. Vamos coletar, então, esses termos. Estou entrando pelo negativo, então, menos 4. O 1K entrando pelo positivo, mais 1K, corrente Y entrando pelo positivo, então mais Y. 1K da direita entrando pelo positivo, qual a corrente que o percorre? E positivamente, Y menos 2 mili. Subindo pelo 2K, estou subindo pelo terminal positivo, mais 2K.
As correntes, tanto x quanto y menos 2 positivas. Então, x mais y menos 2 milli. Agora, só me falta o outro resistor de 2K, que está na horizontal, positivo também, ambas as correntes positivas. Então, mais 2K e as correntes x mais y. Isso é igual a 0. Vamos coletar os termos em x primeiro. Aqui, então 2, aqui eu tenho 4. Então, 4K vezes x. Vamos coletar os termos em y. Aqui eu tenho 1, 2, 4, 6. Então, mais 6K vezes y. Vamos coletar os termos livres. Aqui eu tenho menos 4. Aqui, menos 2, então, menos 6 no total. Aqui, menos 6, menos 4, menos 10. Passou para o outro lado, mais 10. Pronto. Como que eu vou fazer para resolver esse sistema com essas duas equações? Eu acho que eu começo dividindo essa equação de baixo para simplificar. Então, aqui eu vou ter 3K vezes y igual a 5. Só para eu trabalhar com números um pouco menores. Vou multiplicar essa por 3 e essa por 4. Eu vou subtrair uma da outra, tá? Porque aí eu vou cancelar os termos em y. Então, isso vai dar 15K vezes x, mais, menos, né, no caso, porque eu vou subtrair 8K vezes x. O termo em y, propositalmente, cancela. 16 vezes 3, então 30 mais 18 vai dar 48. Depois eu subtraio aqui 20. 15 menos 8 vai dar 7K vezes x, que vai ser igual a 48 menos 20, que vai dar 28. Então, aqui o x vai ser 4 miliampere. E agora, para eu descobrir o y, eu acho que eu vou usar esta equação aqui, porque eu sei que 3 vezes k vezes y é igual a 5 menos 2 vezes k vezes o x, só que o x eu já sei que é 4 milli. Ou seja, 3k vezes y vai ser igual a 5 menos 8. Então, 3 vezes k vezes y é igual a menos 3. O y, então, é igual a menos 1 miliampere. Esse menos 1 ter achado negativo tem problema? Nenhum. Só quer dizer que o meu x, como é positivo, está no sentido correto, então 4 miliampere aqui. O meu y, como está negativo, ele está, na verdade, ele não está subindo por aqui, ele está descendo aqui. Então, eu tenho 1 miliampere descendo nessa fonte de tensão. Sobra agora a última coisa que me foi pedida, que é a tensão aqui na minha fonte de corrente. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso calcular facilmente as tensões que estão nos resistores aqui de 1K e nesse resistor de 2K. E isso já vai me dar automaticamente a tensão na fonte. Como que eu faço isso? Olha, eu sei que aqui nesse resistor de 1K eu tenho Y menos 2 miliampere. Então, já que meu Y é menos 1, na verdade eu tenho menos 3 mili, então eu tenho uma corrente aqui. Deixa eu fazer de vermelho para ficar diferente. Aqui eu tenho 3 miliampere subindo. Se eu tenho 3 miliampere passando por 1K, eu tenho uma tensão aqui de 3 volts, né? Em seguida, a tensão nesse resistor de 2K. Eu tenho X, essa malha da esquerda me diz que aqui eu tenho X, se eu não me engano, o X é 4 miliampere. E aqui eu tenho os meus famosos 3 miliampere, só que no sentido inverso. Então, eu tenho aqui 3 miliampere. No final das contas,
O 4 mA ganha, mas eu perco 3 mA, então, na verdade, eu vou ter 1 mA somente subindo aqui. Deixa eu apagar para não ficar confuso. Se eu tenho 1 mA passando por um resistor de 2K, então eu tenho aqui uma tensão que é de quanto? Que é de 2 volts, ok? Aqui já dá para eu saber que a tensão na minha fonte é de 1 volt, porque é 3 menos 2. Só que aí muitas pessoas ficam confusas de por que eu fiz 3 menos 2. Se você tiver essa confusão, a gente pode aplicar uma lei aqui nessa malha, somar as tensões nessa malha, isso tem que dar zero. Então, menos Vs menos 2 mais 3, isso tem que ser igual a zero. Então, menos Vs igual menos 2 mais 3 é 1. Passa para o outro lado, menos 1. Vs, então, é 1 volt, como eu havia dito, ok? Então, achamos as 3 grandezas que eu queria. A corrente nessa fonte de 12 volts era 4 mA, a corrente nessa fonte de 4 volts é 1 mA entrando por ela, e a tensão aqui é uma tensão de 1 volt.